noite. Eu espero que esse vídeo aí dê uma luz aí para quem estiver precisando, né? Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre jornada de trabalho. O que é jornada de trabalho? A jornada de trabalho é aquele tempo que o funcionário despende dentro do seu local de trabalho, exercendo sua atividade profissional. Segundo o artigo 58, a duração normal do trabalho para empregados em qualquer atividade privada é de 8 horas diárias. Não serão descontadas nem computadas como horas extras as variações de horário no registro de ponto não excedente a 5 minutos, observando o máximo de 10 minutos diário. Inciso 1º. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? No meu trabalho, eu estando na minha hora de entrada, bater o meu ponto 5 minutos atrasado ou adiantado, na minha saída 5 minutos atrasado ou adiantado, não vai me gerar hora extra e nem me computar descontos, tá? Desde que o total disso durante o dia se feche em 10 minutos, correto? Não serão também computados como hora extra o período que o funcionário ficar na empresa após o seu horário, por questões pessoais, como mau tempo. Então, está chovendo, eu vou esperar a chuva passar e aí eu vou sair da empresa. Esse horário que eu estou aguardando a chuva passar não poderá ser computado como hora extra. Tá? Se eu estiver me trocando, desde que não seja uma determinação da própria empresa, ou seja, você tem a necessidade de trabalhar uniformizado, só que o uniforme da empresa você tem que se trocar na empresa para poder sair sem uniforme. Aí é diferente. Aí esse período que você está se trocando determinado pela empresa, aí sim ele ainda é horário de trabalho, ok? Mas é muito difícil de acontecer. O tempo despedido do trabalhador da sua casa para o trabalho e vice-versa não será computado como tempo à disposição da empresa. Ou seja, antigamente, antes da reforma trabalhista, o horário que eu saísse da minha casa para ir ao meu trabalho já era considerado como à disposição da empresa. Isso não existe mais. O meu horário de saída da minha casa até a empresa não me vincula mais nessa situação, ok? Horas extras, artigo 59 CLT. As horas extras não poderão exceder a 2 horas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então você não pode fazer diariamente mais que 2 horas extras por dia, ok? Remuneração de hora extra, artigo 59, parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será no mínimo 50% superior à da hora normal, certo? Supressão de hora extra, súmula 291 do TST. Ocorre quando o funcionário, por habitualidade, faz por pelo menos 1 ano hora extra na empresa. Tem suas horas extras suprimidas, total ou parcial. Terá direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Eu trabalho numa empresa onde, por habitualidade, eu já estou lá mais de 1 ano e, por habitualidade, eu sou obrigado a fazer hora extra. Então, querendo ou não, a hora extra ela já incorporou a minha renda. Eu já sei que eu ganho X relacionado à hora extra. E do nada a empresa simplesmente fala para mim, olha, agora ninguém mais faz hora extra. E eu já estou mais de 1 ano nessa habitualidade. Então, se ela chega e fala isso para mim, o que vai acontecer? Ela vai ter que me indenizar, porque eu vou ter uma perda. Então, nessa indenização que ela vai fazer, ela vai me pagar o correspondente a 1 mês de como eu estivesse fazendo hora extra. E aí é o cálculo que ela vai fazer por médias
de hora extra do tempo que eu trabalho na empresa, relacionada ao tempo que eu fui suprimido para poder chegar a um valor para poder me pagar essa indenização. Então, o que a gente tem que saber não é a matemática da coisa, tá? E sim o conhecimento de que é cabível a indenização sobre o fato da supressão da hora extra, correto? Hora extra e suas exceções. Existem 3 categorias de trabalhadores que não receberão hora extra: trabalhador externo, o cargo de confiança e o teletrabalho. O que se entende sobre trabalhador externo? É aquele que está na rua, mas que não é controlado pela empresa. Ou seja, ele não está tendo controle de horário, ele não está tendo toda hora que dá uma justificativa, que dá uma satisfação, ele está fazendo serviço de rua. Tá? Cargo de confiança. Normalmente gerente. Eles percebem já 40% de gratificação em seu salário, justamente para poder atender o cargo que foram contratados e não ser a empresa não ser obrigada a pagar hora extra para essas pessoas que têm cargos de confiança. Ou seja, elas não têm muito um horário nem de entrada nem de saída da empresa. Elas têm que atender a necessidade do seu cargo dentro da empresa. Então, o cargo de gerente às vezes leva a pessoa a ter atividades extras do que o normal no dia. Então, ela já é compensada com esses 40% sobre o salário, ok? E o teletrabalho, o home office, o que é o teletrabalho? Aí é o fato de você trabalhar em casa, então você não está trabalhando no local da empresa. Tá? Você está trabalhando em casa, você está trabalhando por telefone, você está trabalhando pela internet. Então, nessa categoria, não haverá hora extra. Por quê? A empresa no teletrabalho, por mais que ela consiga controlar o seu trabalho, né, o seu rendimento de trabalho, ela não consegue controlar o teu horário. Então, não conseguindo controlar o teu horário, ela não vai conseguir mensurar se você tem hora extra ou não. Então, esse tipo de trabalho não cabe hora extra. Mesmo que no teletrabalho o funcionário vá esporadicamente na empresa para poder apresentar algum trabalho, alguma coisa, não cabe hora extra, ok? Agora, a gente falando de teletrabalho e trabalho em domicílio são coisas distintas. O teletrabalho ele está previsto no artigo 71A ao 75E. E se tratando de trabalho ocorrido, desculpe, fora das dependências da empresa, onde mesmo eventualmente o trabalhador se dirigindo presencialmente à empresa, não será confundido com o trabalho externo. Já o trabalho em domicílio, artigo 6º, trata do trabalhador que tem todas as características do vínculo, só não está na empresa, mas é subordinado o tempo todo, controlado pela empresa. Então é aquilo que eu já havia falado. O teletrabalho, ela não controla o horário do trabalhador. Já o trabalho em domicílio, a única diferença é que você não está lá dentro da empresa, mas você é como se estivesse, porque ela está controlando o teu horário de início e o teu horário de fim de trabalho e as tuas atividades. A todo momento ela está te mandando e-mail, a todo momento ela está te ligando, a todo momento ela está te cobrando. Isso é vínculo. Então não tem jeito disso ser confundido com o teletrabalho, que é o trabalho de rua. Ok? Sobreaviso, súmula 428 do TST. O que é o sobreaviso? Sobreaviso. Não será considerado sobreaviso o simples fato de estar com o celular da empresa após o horário de trabalho. Para ser considerado como sobreaviso, tem que ter expressa recomendação da empresa para que o funcionário fique de plantão, sem poder sair para qualquer outro lugar, a não ser aguardar em casa por mais instruções. No sobreaviso,
à disposição fora do horário ou fora do estabelecimento receberá 1/3 do salário por hora. Ok? Então, o sobreaviso, o que é? É você estar à disposição exclusivamente da empresa. O fato de você pegar, por exemplo, hoje o mais habitual, que é um celular da empresa e levar para sua casa, não caracteriza o sobreaviso. Para caracterizar o sobreaviso, tem que estar expresso que o seu patrão lhe dê ordens de ficar à disposição da empresa na sua casa, onde você não vai poder sair, você não vai poder fazer nada, aguardando orientações dele, ok? Agora temos umas observações. Por exemplo, bancários, artigo 224 da CLT, trabalham 30 horas semanais. Então aqui nós vamos ver umas particularidades dentro da jornada que a gente já conversou. Gerente vai receber gratificação de função de no mínimo 1/3 do salário. Artigo 224, parágrafo 2º. E ele não vai ter direito à hora extra, como a gente já comentou anteriormente, no artigo 62, inciso 2º da CLT. Súmula 90 do TST é usada sobre hora itinere de 10/11/2017 para trás. E de 11/11/2017 para frente, usa-se o artigo 58, que é o que versou sobre a maioria das coisas que a gente falou. Parágrafo 2º da CLT. Então, repetindo, artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Por quê? Antigamente, na súmula 90, a hora itinere, que hoje é conhecida como sobreaviso, dava inclusive o direito do trabalhador de considerar o horário que ele saía de casa para poder chegar na empresa como à disposição da empresa. Com a reforma trabalhista, isso caiu. Então, não existe mais. Então, se você pega um processo que vai envolver antes de 10/11/2017 que esteja cobrando hora itinere, vai ser pertinente, porque antes era permitido isso. A hora itinere era permitida. Agora, não. Agora não vai caber. Agora, o horário que você sai da sua casa para chegar na empresa e vice-versa, não vai contar como hora itinere, ou seja, mais conhecido agora como sobreaviso, tá? Intervalo interjornada, artigo 66 CLT. O que é um intervalo interjornada? É um intervalo entre o horário de trabalho, entre as jornadas de trabalho, entre, não dentro, ok? Depois nós vamos falar da dentro da jornada. Essa é fora da jornada do trabalho. É o período de descanso entre duas jornadas de trabalho, de no mínimo 11 horas consecutivas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu saio da minha empresa hoje, eu tenho que ter pelo menos 11 horas consecutivas para poder novamente assumir o meu horário de trabalho. Então, eu tenho que descansar 11 horas consecutivas no mínimo, ok? A empresa não pode exigir que o trabalhador trabalhe na sua área de descanso, pois, independente dela pagar, ela vai ser autuada por tal prática. Então, não adianta a empresa falar para mim, Luciano, trabalha daqui mais 5 horas direto, que eu pago hora extra para você. Não, isso não vale. Além dela me pagar, se eu aceito uma coisa dessa, ela ainda sofre autuação. Então, não basta pagar, ok? Intervalo intrajornada. Esse é o intervalo dentro da jornada do trabalho, ok? A intrajornada está prevista no artigo 71 da CLT, 72 e na súmula 437 do TST. É o intervalo que ocorre dentro da jornada de trabalho. Artigo 72. A cada 90 minutos trabalhados, o trabalhador para 10 minutos para evitar fadiga. Se o funcionário fizer a jornada direta, se ele fizer a jornada direta sem parar, vai ser hora extra e a empresa sofrerá autuação.
Então é aquilo que a gente já conversou anteriormente. Não basta pagar, vai ser autuada, ok? Empregado não pode negociar seu horário de descanso, salvo no artigo 444, parágrafo único, que vai remeter ao artigo 611-A, inciso 3º, que diz que a intrajornada superior a 6 horas terá o mínimo de 30 minutos de descanso. O que ele quer dizer com isso, gente? Quer dizer o seguinte, por exemplo, nós trabalhamos aí 8 horas por dia, nossa jornada. A nossa jornada compreende aí entre 1 a 2 horas de almoço. Então, o que ele fala aqui? Que de acordo com o artigo 444, se eu estou numa jornada acima de 6 horas por dia, eu posso negociar desde que eu tenha pelo menos 30 minutos de descanso, ou seja, de almoço, mas eu tenho que ter os 30 minutos. Então, se eu faço, por exemplo, 1 hora de trabalho, uma hora de almoço, eu posso negociar com o meu patrão e trabalhar meia hora a mais, ele me pagando, ou eu vou compensar alguma coisa, não sei, meia hora a mais, mas as meia hora de almoço tem que me estar garantida. Não posso negociar com ele o meu horário todo de descanso. Pelo menos 30 minutos tem que estar garantido, ok, gente? Artigo 71 CLT. Com jornadas até 4 horas de duração, não haverá horário de descanso. Então, ou seja, sou estagiário lá de direito e estou trabalhando 4 horas por dia no escritório do Malavase. Não posso ter descanso, tá? Com jornadas acima de 4 horas e inferiores a 6, o descanso será de no mínimo 15 minutos. Aí a gente já vai ter um descansozinho aí, ok? Com jornadas acima de 6 horas, aí eu poderei ter o descanso entre 1 a 2 horas de descanso, tá? Só poderá fracionar hora de descanso, exemplo, um período eu faço meia hora, então vamos lá, tem 1 hora de almoço. Eu posso fazer meia hora agora e meia hora no final do dia. Em que situações que eu vou poder fazer isso? Elas estão previstas lá no artigo 71, inciso 5º, onde ele... Inciso não, parágrafo 5º, onde ele vai me falar o quê? Que, por exemplo, se eu sou motorista, a minha atividade necessita que eu dê uma parada e não trabalhe ininterruptamente. Porque senão eu como motorista não tenho acesso fácil a ir ao banheiro, a comer, não tenho. Então eu tenho que ter essa parada. Então eu posso fracionar meia hora num período, meia hora no outro, para poder conseguir agregar minhas necessidades físicas e biológicas ao meu trabalho, que vai ser dirigindo, eu não vou poder parar para poder fazer nada, entendeu? Aí vamos agora falar do DSR. DSR ele está previsto em Lei 605/49. O que é o DSR? Ele trata do descanso semanal remunerado. Não confundir achando que descanso semanal remunerado é só domingo. Não é só domingo. É preferencialmente no domingo, mas vai de acordo com cada atividade de empresa e cada horário de trabalho. Se eu sou, por exemplo, um porteiro e eu folgo às quartas-feiras, o meu DSR qual é? É a quarta-feira. É o dia que eu descanso, ok? Então não é obrigatoriamente o domingo. Ele é preferencialmente, mas não obrigatoriamente, ok? No artigo 1º dessa lei, ele fala que ele tem que durar 24 horas consecutivas. Ou seja, por exemplo, eu trabalho até as 11 horas da noite de sexta-feira. Aí eu vou para minha casa. Eu só volto a trabalhar às 6 horas da manhã de segunda. Por quê?
Lembramos lá do que a gente falou da jornada de trabalho, que ela tem que ter no mínimo 11 horas de intervalo de uma jornada para outra, correto? Somadas das 11 horas mais 24 horas, que é o meu DSR, por isso que eu saio nas sextas, 11 da noite, e eu só volto às 6 da manhã de segunda-feira, certo? Por causa disso. Então eu vou ter 11 horas, mas mais as 24 horas do DSR, tá? O artigo 6º, ele trata o DSR como um prêmio. Então, se você faltar na semana, tiver uma falta na sua semana de trabalho injustificada, você também perderá, ou seja, será descontado o DSR. Então, se meu dia de trabalho é R$ 30, eu vou ser descontado R$ 30 pela falta e R$ 30 do DSR, ok? Adicional noturno, artigo 73 da CLT. Das 22 horas às 5 horas da manhã, cada hora noturna receberá um adicional de 20%. Cada hora noturna dura 52 minutos e 30 segundos. Das 22 horas às 5 horas, eu tenho 7 horas e 60 minutos, que, fazendo o cálculo, vai dar 420 dividido por 52 e 30 vão dar 8 horas. Então, eu vou ter 8 horas trabalhadas da mesma forma, ok? Por equivalência. Não se atentar muito no cálculo, que não cabe a gente está aqui falando direito trabalhista e não matemática, mas só para vocês terem uma noção. Artigo 73, parágrafo 5º. Se o empregado cumpriu integralmente o horário noturno, ou seja, eu entrei às 22 e eu saí às 5 da manhã, e continuar, então vamos supor, eu continuo o meu horário de trabalho. Então, em vez de eu ir embora às 5 da manhã, eu fui, por exemplo, até às 7 da manhã. Essas 2 horas que eu trabalhei a mais, ela vai ser considerada noturna. Por quê? Porque eu trabalhei todo o meu horário noturno, que é das 22 às 5. Eu trabalhei todo esse horário noturno. Cumpri ele corretamente. Então, o que vier de excesso será também noturno. Diferente de, por exemplo, eu entrar às 23 horas no trabalho e trabalhar até às 7 da manhã, igual lá no outro exemplo. Só que eu entrei às 23 e não às 22. Então, o horário noturno começa às 22. Eu entrei às 23, eu já não preencho a lacuna de ter trabalhado todo o horário noturno para poder ganhar as outras horas também como noturna. Então, as horas excedentes serão horas normais, ok? Turno ininterrupto de revezamento. Está previsto no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal, na OJ 360 e na SDI do TST. Ele fala de 4 horários de pegada, das 0 horas às 6 da manhã, das 6 da manhã às 12 da manhã, às 12 horas meio-dia, né? E das 12 às 18 e das 18 às 24. Por que ele fala isso? 4 horários de pegada. Porque são empresas que trabalham de turno. Então, são empresas que ficam 24 horas por dia em movimento. Elas não param. A jornada é dividida em 6 horas porque o desgaste de quem trabalha nessas empresas é muito maior. Porque ele tem o seu horário biológico totalmente confuso, porque ele não tem um horário biológico normal e correto de quem tem seu trabalho diariamente, às 8 horas por dia, num único horário e pronto. Então ele é prejudicado por isso. Por isso que o horário dele são turnos de 6 horas, tá bom?
Então, esse horário de turno, de quem trabalha por turno, principalmente quando se trata de portarias, ou empresas aí do cais, vamos dizer assim, o trabalhador, além dele trabalhar de turno, então, ou seja, ele já tem prejudicado o seu lado biológico, ainda acontece, como é permitido por lei, se fazer pelo menos 2 horas extras por dia, como a gente já falou lá no começo, da necessidade desse trabalhador também, além dele já estar fora do seu horário biológico, ele ainda tem que trabalhar mais 2 horas. Então, em vez de ele fazer só 6 horas e ir para casa dele, ele ainda vai trabalhar mais 2. Tá? Então, é um serviço muito prejudicial à saúde do trabalhador, mas que é necessário ser feito, né? Direito coletivo. Então, com essa questão do ininterrupto, a gente termina os direitos individuais do trabalho. Agora a gente vai entrar no direito coletivo, que é previsto no artigo 8º da Constituição Federal e seus incisos, tá bom? Ele versa sobre os sindicatos. O poder público não pode intervir no sindicato. O sindicato ele só vai existir com a emissão de uma carta sindical emitida pelo Ministério do Trabalho. O Poder Executivo não pode intervir no sindicato. É norma não recepcionada. Tá? Unicidade sindical. O que é isso? Não há concorrência. Significa que um único sindicato representa a categoria em determinada base territorial. Por exemplo, seria possível ter um sindicato representando um território pequeno como Guarujá e o outro território nacional representando todo o outro sindicato representando todo o território nacional, ok? Categoria profissional. Então, o sindicato de categoria profissional ele vai representar os trabalhadores. Sindicato categoria econômica ele representa as empresas. E o sindicato de categoria diferenciada, ele vai representar aquele profissional regulamentado, como o médico. Então, a profissão regulamentada, médico, contadores, advogados, né? Como proceder o enquadramento sindical? Você tem que descobrir qual sindicato representa a empresa e que reflita a atividade econômica para o lado do empregado. Ou seja, o sindicato ele vai ter que ter a mesma sintonia em questão de atividade. Se uma empresa é do comércio, o sindicato ele vai ter que refletir tanto para a atividade econômica da empresa quanto para o lado do empregado, que vai ser o quê? O vendedor, o caixa, né? Essas atividades correlacionadas à atividade do comércio, ok? Que é a atividade preponderante da empresa. Vamos falar de contribuições. As contribuições elas podem ser sindical, confederativa, federativa e mensalidade, que seriam as assistenciais, tá? Essas contribuições, a sindical, a partir de 2017, ela se tornou facultativa e depende de prévia autorização, com pagamento em boleto. O que quer dizer isso? Antigamente, antes da reforma trabalhista, a gente era obrigado a pagar essa contribuição e ela era descontada do holerite do funcionário. Hoje não mais. Com a vinda da reforma trabalhista, a contribuição ela se torna facultativa, ou seja, diferente do que acontecia antes, hoje eu redijo uma carta de próprio punho informando ao sindicato que desejo pagar essa contribuição. Só que, diferente do que acontecia antes também, ela não mais é descontada do meu holerite, ela vai ser paga através de boleto. Então, não vai mais vincular o meu salário ao pagamento do sindicato. Eu vou pagar o sindicato por boleto, ok? A confederativa, conforme a súmula vinculante 40, não há mais obrigatoriedade também. A federativa atinge apenas o sindicalizado, então ela é uma contribuição para quem
efetivamente é sindicalizado dentro do seu sindicato. A mensalidade de caráter assistencial também, ela é só para sindicalizados, tá? E aí nós terminamos a matéria para a prova. Espero ter elucidado e ajudado a esclarecimento de algumas coisas com vocês. E desculpe ter me enrolado em alguma coisa. Muita coisa, muita matéria. E para quem veio de uma prova como a da Carla, a cabeça ainda está fritando, né? Mas uma boa noite e boa sorte para todo mundo aí. Não esqueçam de levar a CLT. Boa noite.